O Agora Mãe vai conversar com a doutora Alessandra Mazzoni, que é minha irmã, e que é cirurgiã dentista, especialista em dentística, que é a área da odontologia que trata da estética dental, restauração dos dentes, todas as massinhas que a gente coloca nos dentes no dia a dia. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, eu que agradeço. Eu já sou fã do Agora Mãe antes mesmo dele ir pro ar. Então é um prazer para mim poder falar alguma coisinha aqui para vocês. Obrigada. Então, a gente queria saber em relação à gestante. Hoje a gente vê muitas mulheres ainda com muito medo de procurar o cirurgião dentista. A gestante pode procurar o cirurgião dentista? E se ela quiser fazer um tratamento estético durante a gestação nos dentes, ela pode procurar também e fazer? O que você acha? Eu acho que não só pode como deve, porque a gestação, é importante lembrar que a gestante não é doente. É um período, né, de 9 meses onde ela está formando uma nova pessoa. Então ela tem que se cuidar e ela deve sim procurar o dentista. Se possível, quando ela estiver planejando engravidar, seria interessante já fazer um planejamento de um tratamento, uma prevenção, fazer radiografia e para poder engravidar com tranquilidade. Mas então a mulher, quando ela quer engravidar, de alguma maneira, assim, antes dela engravidar, o ideal seria que ela fosse no médico, no dentista e se preparasse realmente para esse período, né? Mas se ela não fizer isso, o que ela pode fazer? Ela descobriu que está grávida, mas ela não foi no dentista fazer o que ela queria, ou ela deve ir? O que você acha? Ela deve ir. Você sabe que esse é um dos mitos, né, que a maioria das gestantes tem, que chegam no consultório achando que não devem, não podem fazer tratamento odontológico, porque a gestante não pode tomar anestesia, porque a gestante não pode fazer raio-x. Isso é um dos mitos importantes que devem ser tirados da cabeça. Ela deve fazer um acompanhamento odontológico porque, em primeiro lugar, a anestesia não é contraindicada para gestante. Existe uma anestesia sem vasoconstritor que pode ser usada em gestante, em pacientes diabéticos, enfim. Então, ela, se for o caso, se ela tiver que fazer algum procedimento, ela pode fazer com toda tranquilidade, não deve se preocupar com isso, porque a quantidade de medicamento, de anestésico que vai chegar até o feto praticamente não vai ter nenhuma importância. Então, não existe problema, ela deve fazer o tratamento caso seja necessário. Mas antes de fazer o tratamento, é importante lembrar que a gestante tem que fazer a prevenção também da gengiva. Né? Quando a gente fala de estética, uma gestante bonita é uma gestante saudável. E a estética a saúde começa pela boca, né? Então é importante que ela tenha hábitos de higiene saudáveis, como por exemplo a escovação dos dentes, a alimentação também faz parte desses hábitos saudáveis. Existem algumas pesquisas que mostram que as pessoas, de modo geral, que têm problema de periodontite, tem um micro-organismo na placa bacteriana que vai para a circulação sanguínea. Ele atua sobre um hormônio chamado prostaglandina. Na gestante isso é muito importante porque esse hormônio vai fazer com que ela tenha contrações uterinas, o que pode levar a um parto precoce. Então, ela deve fazer o acompanhamento. Se ela já tem um problema periodontal, ela tem que fazer o acompanhamento durante a gestação. Aí que tem que ir mais no Exatamente, fazer limpeza, fazer esse acompanhamento, manter essa saúde bucal durante toda a gestação, para que ela tenha um parto saudável também. O outro mito que que eu ouço demais, né, os pacientes falando que chegam a acreditar é que a gestante perde cálcio dos dentes para o bebê. Então, por isso que durante a gestação fraturam os dentes. Nossa, doutora, eu tô com meu dente, tá tudo quebrando porque eu tô perdendo muito cálcio pro nenê. Não existe isso. O esmalte ele é formado lá na vida intrauterina, o esmalte, a hidroxiapatita. Então tá tudo formadinho. Quando você está grávido, o bebê não vai tirar o seu cálcio. O dente já está formado, não tem como tirar do dente formado. Não tem como tirar do dente formado. Todos os nutrientes que o bebê vai receber são parte da dieta da mãe. Né? Então é importante, como a gente falou sempre, ter uma dieta saudável. Então ela tem que ter uma dieta rica em todos os nutrientes e no cálcio também. Então o cálcio da mãe, do dentinho da mãe, não vai sair de lá do dentinho e ir pro nenê. O que acontece é que existe sim uma mudança dos hábitos de dieta, né? Então essa mãe muitas vezes começa a ingerir alimentos diferentes do que ela gostava, pode comer mais carboidrato, mais açúcar, muitos ácidos também, né? E esses alimentos todos, além dela mudar a frequência de digestão. Então isso tudo altera o pH da saliva e a saliva começa a ficar num pH mais, os dentes começam a ficar dentro de um pH mais ácido, exposto nesse pH mais ácido, e se ela tem uma frequência de ingestão, às vezes de 2 horas, menor do que 3 horas,
faz com que esse esmalte comece a sofrer uma desmineralização e aí sim começam a aparecer as cáries e as fraturas dentárias. Então é importante também ir ao dentista para que, além de ter uma orientação sobre a dieta, faça a aplicação de flúor, porque como muda muito esse pH, o flúor, os fluoretos que ficam depositados na superfície do esmalte, eles vão proteger e vão ajudar a prevenir essas fraturas. Agora, em relação a gestante estar rangendo o dente, isso é real? A gestante range mais do que quando ela não está nesse período de gestação? Tanto a gestante quanto o papai também rangem muito mais os dentes. O pai também? O pai também. Nossa. É muito interessante, porque a gestante muda os hábitos alimentares, né, por problemas físicos, e o pai também muda os hábitos alimentares, ou ele acompanha a gestante, ou ele sente que está grávido também, então ele também muda os hábitos alimentares. E existe, principalmente eu vejo muito no primeiro filho, no segundo também, às vezes o segundo até mais, existe um aumento do estresse, o medo, aqueles pais não sabem o que vai acontecer, como vai ser a vida deles daqui para frente, e aumenta sim o bruxismo, a tensão, o nervosismo, que também é uma das principais causas das fraturas dentárias durante a gestação. Como eu falei, eu vejo muito nos pais também e nas mães. Nessa fase, a gente pode indicar também as plaquinhas, né? Que são plaquinhas anteparos interoclusais que ajudam esses pais a relaxarem um pouquinho mais nessa fase. Agora, quando tá tudo bem com a saúde da mãe, com a saúde bucal, ela tá ótima, você recomenda que ela procure o cirurgião dentista? Porque a gente ouve falar que a gestante tem um sangramento gengival maior do que as outras mulheres em outras fases da vida? Eu recomendo. O que eu observo é que as gestantes que têm uma boa saúde, uma boa dieta, uma boa saúde bucal, tem umas que nem percebem que estão grávidas, assim. Em termos de gengiva, a gente não percebe, não tem uma alteração no sangramento. Mas tem outras que, mesmo tendo bons hábitos de higiene bucal, tem muito sangramento e tem, inclusive, uma inflamação muito comum, muito característica em algumas gestantes. Eu já tive algumas gestantes que tiveram isso em todas as gestações, que é o granuloma gravídico, que é uma bolinha vermelhinha que sangra muito. E em alguns casos incomoda, porque a mãe só de falar sangra. Às vezes encosta naquela bolinha, não consegue escovar os dentes. E é dolorida essa bolinha? Não, ela não é dolorida, mas ela atrapalha a vida social dessa mãe. E a mãe não precisa se preocupar que isso seja um câncer, né? Porque às vezes a gente vê que as mães ficam tão assustadas com as bolinhas que aparecem na gengiva nessa fase. Não precisa se preocupar, isso é um aumento mesmo, é um inchaço. Né? Mas é chamado granuloma gravídico porque acontece nessa fase. Geralmente essa gestante não tem, fora da gestação, não tem esse tipo de granuloma. Só que em alguns casos tem que ser removido. Então isso é feito no consultório, é uma cirurgiazinha que ela sofre no consultório, mas que melhora muito o bem-estar dessa paciente, né? Então é importante sim acompanhar. Claro que a paciente que tem uma saúde bucal, que os hábitos alimentares praticamente não mudaram, que não tem sangramento, ela não precisa ir a cada 3 meses durante a gestação. Ela pode ir só no início, ou então um pouquinho antes de ter o nenê, até porque depois que ela tiver o nenê vai ser difícil ela voltar com tanta frequência. Então é importante que vá, sim, fazer um check-up. Como a gente falou, se possível, fazer um check-up antes, né? Até mesmo se quiser fazer algum tratamento estético, que muitas procuram a gente para fazer um tratamento estético. É possível fazer estética durante a gestação? É possível em alguns tipos de tratamento que são aprovados, né? Por exemplo, você pode fazer restaurações, resinas, algumas querem mudar as restaurações porque elas querem se sentir bonitas. Como eu falei, o ideal seria antes da gestação, para que a gente tenha um pouco mais de recursos, né? Agora, se durante a gestação ela quiser fazer, não tem problema, pode ir ao consultório, pode fazer tratamento odontológico normalmente. Porém, alguns tratamentos não são indicados, como, por exemplo, o clareamento. O clareamento não seria indicado na gestação, porque não existem pesquisas, né? Ninguém vai aprovar uma pesquisa de um clareamento dental numa gestante e não se tem como comprovar a quantidade de produto que pode passar para a circulação, pode passar para esse nenê. Então não justifica um clareamento dental, que é um tratamento puramente estético na fase da gestação. Mas ela pode sim fazer limpeza, fazer restauração, fazer resina, tudo isso ela pode fazer. E eventuais tratamentos de emergência, né? Eventuais tratamentos de emergência. Hoje em dia pode-se fazer até raio-x na gestação. Num
nunca no primeiro trimestre, claro, mas dependendo do caso, às vezes tem mães que têm problema de canal, por exemplo, e querem fazer durante a gestação. Alguns dentistas têm uma linha de fazer só emergência e terminar o tratamento odontológico depois, mas hoje sabe-se que pode fazer durante a gestação, até porque existem radiografias digitais que têm um índice de irradiação muito baixo, que pode ser feito depois do segundo trimestre. Agora, depois que nasce o bebê, enquanto a mãe está aleitando, caso ela queira ir no dentista, ela pode fazer todos os procedimentos ou tem algum que você não recomenda? Ela pode fazer todos os procedimentos. O que a gente recomenda é que a mãe marque os horários da consulta imediatamente após a mamada. Porque se ela tiver que tomar alguma anestesia já com vasoconstritor, ou se ela tiver que tomar alguma medicação, ela tem aí um período de pelo menos 40 minutos, 1 hora para eliminação dessa medicação. Então, quando ela tiver a próxima mamada, ela praticamente já não tem mais nenhuma medicação no organismo. Ah, que legal! Muito obrigada pelas suas informações, por estar aqui com a gente, dar essa força sempre para o nosso site. Agora, mãe. Obrigada.